nós temos recebido o teu falar. Ó, que vem com graça e mais graça. A graça está sendo multiplicada dentro de cada um de nós. Nessa manhã queremos falar debaixo da tua autoridade, honrando o teu encabeçamento. Ó Senhor Jesus, tu és o cabeça da igreja. Nós somos membros, somos irmãos. Obrigado por esse status maravilhoso. Todos somos irmãos. Segundo os locais, né? Os locais dos irmãos de Mossoró, eles pediram para que não deixe uma, duas cadeiras no meio, desocupadas, porque tem alguns irmãos que estão chegando. Quem estiver na ponta, venha para o meio. Venha para o meio. Por favor, deixe as pontas livres. Às vezes é constrangedor uma irmã entrar e passar no meio de 4, 5 irmãos. Constrangedor. Nós sempre precisamos estar atento na reunião. Na reunião, nós temos a autoridade. Na reunião, nós temos um cabeça. Todos nós aqui devemos apenas obedecer o cabeça. Também falar para os irmãos, irmãos, por favor, se você não tem necessidade tão urgente de ficar com o celular, atento ao celular, coloque ele no vibrador, modo avião. Não fique recebendo mensagens externas. Nós, às vezes, precisamos aprender a dar o dízimo do nosso tempo. Medite se você, durante a semana, você dá o dízimo do teu tempo. Medite. Então, apenas 2 horas em uma reunião. Se você não é médico, não é algum profissional que precisa receber aviso, por favor, desligue. E aprenda isso nas reuniões normais da igreja. Não é apenas porque é uma conferência. Nós estamos diante do Rei. Isso é maravilhoso. Eu me sinto aqui como o Melquisedeque. Pé feio, aleijado, mas eu estou olhando para o Rei. Eu vim de Lodebar. Eu vim de uma região faminta, terra seca, deserta. Aleluia! Mas o rei disse, vá lá e chame Melquisedeque. Um dia o Senhor Jesus disse, né, para os seus servos, vá lá e chame Gomes. Traga Gomes para o banquete. Que maravilha! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, às vezes eu fico tão alegre que eu me desequilibro um pouco. Mas o Senhor que sonda a mente e coração sabe de tudo, né? Senhor Jesus. Fazer uma breve recapitulação, né, de só apenas alguns pontos das mensagens, né? A primeira mensagem nós vimos, o tema geral é viver uma vida cristã e vida da igreja sob o governo de Deus para a economia de Deus. Mensagem 1 falou do governo de Deus para a economia de Deus. O tema das epístolas de Pedro é o governo de Deus com o seu juízo. Irmãos, mas nós que cremos no Senhor, eu gosto muito de João 5:24. Aleluia! Aquele que crê naquele que por ele foi enviado não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, trono branco, tá para trás. Senhor Jesus. Mas nós vimos que há disciplinas, né? Há algumas disciplinas dispensacionais. Irmãos, nós estamos debaixo de disciplina. Não ache que a vida da igreja você possa fazer qualquer coisa. Não, nada disso. Nós estamos debaixo de disciplina. A disciplina é do Espírito Santo.
não é disciplina de nenhum irmão, tem função de presbítero, nenhum irmão que tem função de cooperador. Nós estamos debaixo da disciplina do Espírito Santo. E aqui mostra que as epístolas de Pedro é para fazer-nos voltar ao Deus triuno, voltar à estrutura básica dessas epístolas. Mostra o Deus triuno como um desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. A mensagem 2 falou sobre graça nas epístolas de Pedro. Toda vez que eu ouço a palavra graça, eu me lembro de Efésios 2, que Paulo falou que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É tão de Deus. Não diga que você sempre buscou a Deus, que você sempre... Não queira se engrandecer nos demais, não. Diante dos demais. Irmãos, todos nós, Paulo encerrou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, o anjo estava diante da árvore da vida, impedindo o homem de se aproximar. Nenhum, como eu disse ontem, alguns falam de uma maneira infeliz. Eu nasci crente. Não existe isso. Deus não tem neto, o irmão disse aqui, né? Aleluia! Então nós recebemos uma graça e essa graça está sendo multiplicada em nós. Aleluia pela graça. Tudo depende da graça. Paulo trabalhou mais que todos os outros apóstolos, mas não foi ele, foi a graça de Deus nele. Paulo era cônscio disso. A mensagem 3 fala: o reino de Deus é a esfera da vida divina e da espécie divina. Irmãos, o que eu gostei muito, né, que o irmão Rogério enfatizou, foi aquele ponto, né, que ele falou que, irmãos, nós estamos aqui, diante de Deus e diante uns dos outros. Nós temos um único status entre nós. Somos todos irmãos. Eu gosto muito do hino 5:4, de adoração ao Pai, que lá fala que toda vez que cantamos, quem lidera é Jesus Cristo. Nós cantamos no canto dele e ele canta no nosso canto. Irmãos, nós somos irmãos. Ninguém aqui deve se assenhorear de ninguém. Aleluia. Depois nós vimos, né, a mensagem que Marcos e Demir falaram, né? A mensagem 4, viver a vida do reino ou viver uma vida oculta. O que eu toquei muito forte, como compartilhei ontem, nós temos algo dentro de nós que é clandestino. Não nos pertence. Por favor, quando você chegar na sua casa, você leia a nota de Romanos 6:5, nota 1. 6:5. O que Deus fez conosco? Deus nos colocou em Cristo e colocou Cristo em nós. Isso é um enxerto. A vida. O irmão tocou ontem também, Rogério falou, né, que nós somos uma vida híbrida. Isso é enxerto. Deus foi colocado dentro de nós e nós fomos colocados dentro de Deus. Aonde isso? Na cruz. A cruz cortou a oliveira verdadeira e a cruz cortou a oliveira brava. Mas quem é que tem a maior vida? A vida mais forte, com certeza, é a oliveira verdadeira. E ela tipifica a casa de Israel, povo de Israel, e Deus que pegou esse povo, né, para que desse povo viesse o nosso Salvador. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Lá na nota, o irmão Lee mostra que o que Deus fez conosco, Deus nos restaurou a condição original. Eu e você, que cremos no Senhor Jesus, dentro de nós existe uma vida pura, uma vida santa, poderosa, que por fim
estragará a nossa vida frágil. Isso que a gente precisa sempre louvar o Senhor por isso. Senhor Jesus, nós vivemos essa vida oculta. Quem aqui não gosta de aparecer? Irmãos, a gente sabe que em maior grau, menor grau. A nossa experiência sempre é assim. Não diga que tal pessoa vive ou viveu 100% no Espírito, a não ser o Senhor Jesus. Fora o Senhor Jesus, ninguém viveu 100% no Espírito. Eu com isso não tenho coração nenhum de crítica a ninguém, a nenhum mestre, né, do passado, do presente, né, não tenho nenhuma. Eu antes quero dar um testemunho. Graças a Deus por eu estar na restauração do Senhor. Graças a Deus. Um tempo atrás diziam que eu era seguidor de fulano, né? Não vou citar o nome, não. Mas nunca fui seguidor de fulano nem de beltrano. O que eu sempre segui foi a visão. Quando eu percebi que alguém estava com a visão embaçada, né? Você dá o seu carro para alguém que está em alto grau de catarata, você dá? Não dá. Perdeu a visão. Pode dirigir bem, ter até, né? Como diz tudo, a categoria D, sei lá, né? Mas perdeu a visão. Eu dou graças a Deus, irmãos, que nós estamos debaixo de um único ministério. O ministério de Watmani e de Whitney é o ministério dos apóstolos. Eu afirmo isso. É o ministério dos apóstolos. Não tenha medo de entrar na nota de rodapé, na versão restauração, nos livros. Eu sempre digo, existem alguns livros que quem está na vida da igreja precisa e deve ler, desfrutar. Né? Do Watmani, nós temos palestras adicionais, né? A Igreja Gloriosa. Como você está vendo a igreja de Mossoró? Às vezes nós olhamos para a igreja, né? Com uma lupa gigante, só vendo defeito. Mas Deus que está lá dentro de nós está triste, porque nós precisamos ver a igreja como Deus vê. Deus vê a igreja. O irmão Vitor Molina, em Salvador, ele compartilhou. O binóculos, ele não tem dois tipos de visão. Você coloca de um lado, longe. Você coloca de outro, perto. Positivamente, você tem que olhar dessa maneira. A igreja, se você vê qualquer coisa na igreja, você tem que olhar de longe. Longe. Cada vez vai diminuindo. Cada vez mais diminuindo. Mas no outro lado, você tem que olhar de perto. Porque você está dentro. Você está dentro. Criticou a igreja? Você se autocriticou. Porque nós estamos aqui praticando algo coletivo. Nós não praticamos. Eu gostei que o Marcos falou ontem também. Na igreja não há carreira solo. Não há. Na igreja é questão de revezamento, né? Nós temos revezamento, nós temos corrida em grupo, né? Revezamento é aquilo, né? Os nossos irmãos mais velhos, né, estão partindo para o Senhor, os nossos irmãos. Mas nós precisamos correr e pegar o bastão. Antes que o bastão caia, a gente precisa pegar. E alguém que esteja vindo atrás de nós, também não deixe o bastão cair da nossa mão. Pegue! Em várias localidades, os irmãos já estão septagenários. Né? Eu sou um deles, né? Então, septuagenário, mais de 70 anos. Então, nós precisamos ter esses princípios, né? Senhor Jesus. Agora, eu gostaria de fazer, né, uma revisão rápida dessa última mensagem, falando viver na realidade do reino de Deus. O reino e a igreja. Irmãos,
o reino e a igreja. Vamos falar todos juntos. O reino e a igreja. Que maravilha! Bom, eu vou ler versão Restauração, Evangelho de Mateus, o esboço. Esse esboço aqui, ó, dá para fazer uma conferência de um montão de tempo. Os antepassados e a posição do rei. Tá? Algarismo Romanos 2, a unção do rei. Algarismo Romanos 3, o ministério do rei. Aí tem muitos subpontos, tem muitos versículos. Depois fala assim, algarismo Romanos 4, a rejeição do rei. Depois fala assim, a vereda da rejeição. Como foi o caminho que eles foram rejeitando. Mas, irmão, no final termina. A vitória do rei. Aleluia. Olha que Mateus fala, né? Mateus é o livro que introduz o Novo Testamento. Né? Na nota 1, ele fala assim, ó. O primeiro e o último nome citado no Novo Testamento é Jesus, o que prova que Jesus Cristo é o tema e o conteúdo do Novo Testamento. Irmãos, nós estamos aprendendo na vida da igreja a ter Cristo como centro. Eu ainda não aprendi isso, porque muitas vezes eu me orgulho disso, me orgulho daquilo. Irmãos, rei aqui entre nós é só o Senhor. Só o Senhor. Por isso que o Evangelho de Mateus é muito importante. O Evangelho de Mateus começa falando do rei. O rei. No Velho Testamento, Deus perdeu o rei que governava para Deus aqui na terra. Deus perdeu. Na genealogia de Salomão até Jeconias, em Jeconias, Deus perdeu. Se você ler Jeremias 25, lá falou assim, que ainda que Jeconias fosse o anel na minha mão, de lá eu arrancaria. Deus rejeitou aquela realeza do Velho Testamento, mas de um lado existia a transmissão da vida. Mesmo Jeconias, ele transmitiu, né, a questão da realeza, até nós vermos chegar em José e em Maria. Veja a nota, aqui ó, tem aquele quadro em Lucas, Natã, né? Natã, Salomão, a genealogia de Jesus o rei. Então existia, de um lado, vinha de Salomão, José, mas Jesus não nasceu de um relacionamento entre homem e mulher. Jesus nasceu do Espírito Santo em uma mulher. Irmãos, veja bem, quando você lê tudo isso, irmão, por isso que o anjo falou, agraciada. Irmãos, Deus entrou na humanidade por uma mulher. Isso é algo maravilhoso. Eu não sei explicar, não. Eu creio. Aleluia, eu creio. É por isso que o livro de Mateus mostra, logo no começo, houve uma questão de causa ali, né? Os magos queriam saber onde tinha nascido o rei dos judeus. E o reizinho lá, né? O reizinho lá, que ele não era nem legal, que ele nem judeu era. Herodes, ele descendia dos gregos. Ele quis o quê? Matar o rei. Irmãos, nós precisamos ir ganhando a visão. Quando vamos lendo a Bíblia, ver os acontecimentos. Isso é algo maravilhoso. Mas não foi possível. Não foi possível aquilo. Ah, mas João Batista, quando vem, ele vem anunciando. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista estava anunciando o rei, proclamando o rei. Oi, o rei. Lá no passado, quando acontecia de um rei transmitir para o outro, havia uma proclamação na cidade. Alguns saíam na cidade dizendo, nasceu um novo rei.
ou foi empossado um novo rei. João Batista fez isso. Ele saiu proclamando. Irmãos, não tenha medo de proclamar. Jesus é rei. Jesus é rei. Mas só que ele veio como um rei humilde. Né? Olha o que ele fez quando começou a falar. Mateus 4,17, ele também falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos creram, muitos rejeitaram, né? Aqueles mesmos que Mateus 21 disseram, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Alguns deles estavam lá depois, 6 dias depois eles estavam lá, seguindo os sacerdotes. Crucificam, crucificam. Nós que lemos os estudos, né? Nós vimos. Não critiquemos eles. Como incrédulos, nós também estávamos lá. Nós também crucificamos o Senhor Jesus. Mas o problema nosso é quando nós crucificamos o Senhor Jesus, nós estávamos juntos. Fomos crucificados juntos. Isso é algo maravilhoso, né? Senhor Jesus. Depois nós vemos tudo. Pode ver, Mateus fala. O rei deu as bodas, né? Para o seu filho. Tal. Os convidados não quiseram. Os convidados estavam ocupados. Hoje nós sabemos que muitos não seguem Jesus por estarem ocupados, né? Alguns ocupados com casamento, outros ocupados com a junta de boi que comprou, um campo que comprou. Como o irmão falou, Deus não proíbe que nós sejamos prósperos, mas a Bíblia fala que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, voltando aqui para essa mensagem, o irmão começa falando para nós sobre o conceito cristão. Reino e igreja é algo separado. Quem já ouviu, né, mensagens sobre isso, o irmão tocou, o irmão Lee fala que os irmãos unidos, eles diziam que o reino foi suspenso, né, e que um dia, na volta do Senhor Jesus, o reino se manifestará. Mas nós que estamos na restauração do Senhor, nós entendemos, estamos claros, que o reino tem 3 aspectos. O reino tem o aspecto da realidade, da aparência e da manifestação. Cada um que está na restauração do Senhor precisa estar claro disso. Nós não devemos ter o conceito que o reino é algo para o futuro, separado da igreja. Não, nós não devemos. É crucial vermos isso. Hoje a vida da igreja e o reino estão relacionados juntos. Gostaria de apenas ler alguns versículos em Mateus 16. Nós já conhecemos, o texto, não podemos nos delongar. Quando o Senhor se revela para os discípulos e Pedro, de uma maneira maravilhosa, recebendo a revelação do Pai, ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz para ele em 18:19, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que quer que soltares na terra terá sido solto nos céus. Aleluia! Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ele mostrou, e se escondeu. Senhor Jesus. Aí no capítulo 18, Senhor Jesus. Capítulo 18 nós vemos que há uma questão do relacionamento entre irmãos aqui. Um irmão que ofendeu o outro foi ofendido, depois fala, vai tentar reconciliar com ele. Irmãos, nós precisamos entender algo de uma maneira bem clara.
e ficar definido para nós podermos avançar na nossa experiência. Se um irmão pecar contra ti, aqui diz que você deve ir a ele. Não fale para terceiro. Vá até ele. E se ele não te ouvir, você chama 2. Chama 2. Não é para espalhar uma notícia, não. Para resolver o caso. Você chama 2. Para 2 ou 3 testemunhas é estabelecido o fato, né? Isso é muito importante. Depois aqui fala, né? Mas ele não quis saber. E se ele recusar ouvi-los, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como gentil e cobrador de impostos. Aí ele fala, né? Ele fala da questão de, né? Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Então aqui mostra claramente as 2 passagens que falam da igreja. Toda vez que o Senhor Jesus falou do reino, associou a igreja. Então eu e você também, né? Tem um versículo que nós sabemos muito bem, Romanos. Paulo está tratando das coisas da igreja. Você come carne de porco? Come, né? Então, mas se um judeu se converter, talvez ele nunca coma. Porque Paulo falou, se você está circuncidado, não desfaça a circuncisão. Se você creu sendo um incircunciso, um comedor de carne de porco, né? Você não desfaça também. Não desfaça aquilo. A vida normal da igreja. A vida normal. Mas, irmãos, Paulo no versículo 17, ele diz, mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se um dia você se encontrar com um judeu, ele creu, abrace-o afetuosamente. Não importa, né? Porque o reino de Deus não é comida, não é essa comida física. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça é Cristo. Justiça é Cristo. Paz é Cristo. Alegria é Cristo. Cada um de nós precisamos estar assim, né? Senhor Jesus. Um grande problema que tem na humanidade, grande problema, é a questão da rebeldia. Não é tanto a questão do pecado. O pecado entrou pela rebeldia. Os homens estão rebeldes para com Deus. Irmãos, por que nós estamos ouvindo essa mensagem? Em certo sentido, nós somos rebeldes. Não somos? Sim. O irmão Zé Maria, né? Ele é um dos irmãos aqui. Ele pediu para que os irmãos sentem no meio. Pediu para que os irmãos sentem no meio. Em maior ou menor grau, todos nós temos rebeldia. Às vezes, não, aqui tá bom, aqui tá bom. Não é questão de tá bom, de não estar bom. É uma questão se é obediente ou desobediente. Isso é algo muito importante. O reino veio para tirar a rebeldia do homem. Fora de Cristo, todo homem é rebelde. Quando eu estou em mim mesmo, eu sou rebelde. Quando eu estou em Cristo, eu sou obediente. O irmão fala, irmão, sente aqui. Eu vou lá e sento. Mas quando o irmão, eu estou assim, né? Não, a rebeldia, ela vem através de muitas coisas. Através de muitas coisas. A rebeldia. Às vezes você está até com dor de cabeça, tal, né? Ô, irmãos, eu louvo ao Senhor por estarmos na restauração do Senhor. Quando a gente ouve e lê o Atmani não queria nem saber se estava certo, se não estava. Se um irmão falasse para ele fazer isso, o irmão, ele ia lá e pronto. Sentava lá. Não, irmão, agora sai daí, agora vem para cá. Irmãos, quem está à nossa frente? Olha os que estão vivos hoje. Ron Candace, com 86 anos, diz que é aprendiz.
Se eu sou 14 anos, 13 anos mais novo do que ele, né? Quem sou eu para dizer que sou alguma coisa? Eu não sou nada. E ninguém. Lembra que numa das últimas mensagens, ele disse que uma irmãzinha jovem escreveu para ele, mandou um e-mail para ele? Falei, irmão, você não é nada, você não é nada. Ele falou, ô menina, eu sei disso. Antes de você nascer, eu já sabia disso. E eu afirmo, eu não sou nada e ninguém. Irmão, todos nós aqui somos discípulos. O único rei entre nós é o Senhor Jesus. Esquece! Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Senhor Jesus. Aqui fala, né? Estar no reino é honrar o encabeçamento do Senhor Jesus. A influência do reino no seu viver diário. O irmão fez uma pergunta. E para que serve a igreja? O reino introduz a igreja. O reino, em realidade, introduz a vida da igreja. E a vida da igreja introduzirá a manifestação do reino dos céus. Não, se você nunca leu o estudo Vida de Mateus, por favor, leia. Por favor, se é jovem na igreja, tá? Leia. Estudo Vida de Mateus. Você vai ficar claro. Quem sou eu e você em tudo isso? Nós somos apenas súditos. Né? Somos apenas discípulos. Isso é algo bastante importante, né? Então, acompanhando o esboço, por favor, os irmãos, leiam o algarismo Romanos 1. As irmãs leiam 2. Então, no primeiro aqui mostra que em vida Cristo aumenta para tornar-se a igreja. Nós recebemos isso pela regeneração. Às vezes eu sempre levanto falando, irmão, o que é a reunião da vida da igreja? Irmãos, é uma vida da realeza. Irmãos, pode dizer sim, amém. O reino introduziu a igreja. Quando nós estamos reunidos, saímos de nós mesmos pela oração. O que é que nós somos? É a nobreza reunida. A nobreza reunida, perguntando o cabeça, como que vamos fazer? Vai para lá, vai para cá, vai para frente. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. Aí falei em vida, recebemos pela regeneração. Mas também em administração. As deliberações. Quando alguma coisa for deliberada na igreja, diga sim, amém. Mesmo que os irmãos tenham cometido alguma falha. Lembra do caso dos gibeonitas? Em Josué 9, lembram? Os príncipes fizeram um acordo sem oração. Pode acontecer de nós que estamos na liderança das igrejas fazermos algo sem oração. Não consultamos o rei. Achamos que pelo principado poderíamos dar deliberações. Irmãos, mas você que disse sim, amém, é abençoado. O irmão Lee nos ensinou, na vida da igreja não é questão de certo ou errado. Precisamos ter a chave da unanimidade. A chave da unanimidade é um coração adequado. É um coração que ouve o rei. Ouve o rei. Senhor Jesus. Depois mostra aqui, claramente, a questão da Bíblia apresenta primeiro o reino. O reino vem como uma semente. A semente é desenvolvida e depois haverá a colheita. Por isso que, quando chega em Mateus 13, os judeus haviam rejeitado o rei. Haviam rejeitado. Mas aí sabe onde ele foi? À beira-mar. Capítulo 13 começa assim. Eles foram à beira-mar. Irmãos, para salvar eu e você, tem alguém aqui que é judeu? Não tem, não? Não, mas judeus também eram, irmão. Judeus também eram e são, né? O que precisa é possuir o rei. Nós somos gentios. Aí depois ele não fala lá, Lá em Mateus 13, lá fala dos filhos do reino
e os filhos do maligno. Antes de recebermos o rei, nós também éramos filhos do maligno. Mas a semente da vida entrou. Eu sou filho do rei. Aleluia! A semente da vida entrou. Irmãos, e agora nós nos reunimos sempre. Para quê? Para a semente se desenvolver. Se eu ficar na minha casa, em mim mesmo, há grande probabilidade de eu ir ver um jogo de futebol. Às vezes vejo o jogo, não é porque torço para alguém, não. Às vezes que a gente fica lá assim, né? De bobeira e tal, e aí, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que nos reunir. Precisamos honrar Cristo. Reunião é um mandamento. Reunião não é opção. Reunião é um mandamento. E eu estou reforçando isso, irmãos, porque depois dessa pandemia que tivemos, há muita dificuldade de reunir. Muitos nas igrejas estão parando de reunir. Para todos nós, para nós que reunimos e para eles que estão deixando. Paulo fala em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O versículo 26 diz, se vivemos deliberadamente em pecado, o que é viver deliberadamente em pecado? É não reunir. É achar que a reunião ela é opcional. Eu vou ou não vou? Irmãos, quem deu a ordem para reunir? Em Mossoró foi Zé Maria? Não, foi o rei. Não ouça Zé Maria, ouça o rei. Aleluia! Depois fala assim que o reino é a realidade da igreja. Irmão, se não houver a realidade do reino, a igreja é vazia. É vazia, ela não tem conteúdo. O reino como realidade é o conteúdo da vida da igreja. Aí nós vemos o que é uma igreja. Uma igreja genuína. Uma igreja genuína é que tem a autoridade do Espírito Santo e o limite da localidade. Eu não moro aqui, não sei até onde vai Mossoró. Mas se passar da divisa, é outro município, né? Mas também, irmãos, não sejamos tão legalistas. O irmão mora na divisa. É mais difícil vir para o centro. Não sejamos legalistas. Deixa o irmão reunir ali. O que o irmão não pode, isso eu falo em alto e bom som, o que não pode é procurar, o que eles dizem, uma igreja evangélica mais perto da tua casa. Irmãos, muitos desses grupos não são a igreja. Eu não estou condenando ninguém. Eu estou mostrando a realidade. O que a Bíblia mostra? Que a igreja tem a autoridade do Espírito Santo. A igreja tem o limite da localidade. Isso é o que a Bíblia mostra. A palavra do rei fala isso. Então precisamos, chega num lugar, eles honram o Espírito Santo, honram a disciplina do Espírito Santo, honram o limite da localidade, não passa, né? De um lado nós não podemos ser legalistas, mas de outro não brigue por um irmão da beirada. Vamos supor que ele conheça muito da economia de Deus. Não, mas vem ele com a gente. Vem ele com a gente. Sejamos claros dos princípios divinos, né? Senhor Jesus. Então aqui mostra de uma maneira muito elevada aqui, há uma equivalência entre o reino. Vamos ler junto agora de Romanos 3, já estou terminando. A igreja genuína é o reino de Deus nessa era. Hoje os crentes vivem a vida do reino na igreja. Irmãos, é na igreja. Na igreja. Senhor Jesus. Aleluia. O organismo Romanos 4, vamos ver. Na igreja, como reino, nós estamos sob o poder, o governo, a disciplina e o exercício do reino. Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Nós precisamos e devemos cooperar
com Deus, né, na sua igreja. E o 5 fala que a igreja introduz o reino. Nós já compartilhamos isso um pouco, né? Muito importante. Senhor Jesus. Irmãos, tudo do reino foi colocado na igreja. Eu e você precisamos nos reunir. Irmãos, 2 reuniões, elas precisam, dentro de você, se tornarem imperdíveis. Uma é a reunião de oração. Irmãos, quando nós nos reunimos em Salvador, às vezes temos 2 ou 3. Aí eu lembro os irmãos, Mateus 18 está se cumprindo em nós. Estamos aqui em 3. Aleluia! Irmãos, não interessa o número. O irmão Lee falava, nos seus escritos falam, se você sabe a sagacidade de Satanás, a fúria dele contra o reino de Deus, você vai para a reunião de oração. Irmãos, a reunião de oração é o lugar da nossa luta. Você pode ver, todo mundo considera inadequado brigar na rua, não considera? Mas um ringue, ninguém acha estranho, não é isso? De uma maneira geral, ninguém acha estranho. Irmãos, o nosso ringue é a reunião de oração. Através da reunião de oração, a gente coloca as coisas no eixo. Muito importante reunião de oração. Não aceite ficar sem orar. De um lado, nós precisamos ter a vida oculta, que o Marcos compartilhou ontem. A vida oculta. Nós e o Senhor e nós. Pessoal, afetivo, íntimo. Mas de outro lado, vamos para a reunião. Vamos para a reunião. Irmãos, a reunião de oração é o nosso campo de luta. Aí se você ama o Senhor de uma maneira perdida. Oh, como esse Senhor é maravilhoso. Venha para a reunião da mesa do Senhor. Venha para a reunião da mesa do Senhor. Mas venha limpo, viu? Não pode vir sujo, não, viu? Lembra do filho pródigo? Provavelmente aquele primeiro abraço lá, o pai maravilhoso não ligou para o cheiro de porco, né? Porque não disse que ele tratava de porcos? Poderia estar cheirando, não? Mas recebeu. O que o pai fez? Foi lá, se lavar, colocar a melhor roupa, colocar o anel no dedo, a sandália nos pés e disse, vamos comer. Não venha sujo para a reunião do Partido Pão. Irmãos, não interessa se você teve uma semana horrorosa. Se arrependa. O que Paulo diz em 1 Coríntios 11:30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Paulo nunca escreveu, volte para casa. Fique em casa se escondendo. Não, ele falou, examine-se. O que é examinar? É se arrepender, é confessar, se tiver litígio com um irmão, você vai, conversa com ele, mas venha e parta o pão. Sabe quem vai ficar feliz? O rei. O rei. Aleluia! Estaremos vivendo a vida da igreja na realidade do reino.